Boa noite. Boa noite, Andressa. Primeira a entrar, Andressa, olha só. Olha, doutora Mariana, que chique. Boa noite a todos. Vamos entrando aos pouquinhos. Sônia, sempre a postos. Tudo bem, Mariana? Conseguiu uma folga para assistir uma live hoje? Esperando o pessoal aos poucos. Boa noite, Cássia. Tem que ser, né, Mariana? Boa noite, Patrícia, nossa diretora de comunicação da Matra, responsável pelo projeto. Vamos esperar o Platão entrar. Rodrigo, querido. Logo é a live do Rodrigo, que a gente não conseguiu fazer ainda, né? Mas logo vai sair. Esperar o Platão dar sinal de vida. Ansioso? Ansiosa. E assim a gente traz o nosso grupo inteiro, né, Rodrigo? Não faz sentido. Vão colocando de onde vocês são, pessoal. Vamos ver se tem muita gente de fora, se a maioria aqui é de Santa Catarina. Eu sei que tem Rio Grande do Sul aí. Érica. Tudo bem, Érica? Ah, o Platão, ó. Platão chegou, já vamos chamá-lo. Anfitriã de lives, né, Rodrigo? A gente vai ter que botar no currículo. Eu brinco que eu sou livestrante. Boa noite, Platão. Olá, Beatriz. Boa noite, tudo bem? Tudo. Como é que está? Estás em Brasília? Estou em Goiânia. Goiânia. Estou em Goiânia. Estou aqui em Agora... casa com a família. Ah, isso é bom. Agora mais aliviado, né? Acabou o curso. Ah, sim, terminou o curso da Enamate, tirei um peso das costas agora e deu tudo certo, né? O que foi bom porque foi um movimento assim um pouco arriscado, né? Porque a gente não tinha base, a gente teve que inventar uma proposta, né? Fazer um formato diferente. Então, a gente não sabia se ia dar certo porque não tinha outro modelo para seguir, para comparar, né? E no Isso, final deu tudo exatamente. certo, né? Parabéns, Graças a Deus, né? eu acho que sim. Parabéns para Administradora, nós. tu, vocês estão de Que parabéns. E bom. assim, eu acho que a maior preocupação com a tecnologia é justamente que não dê certo o sistema, que caia a Pois é, cai a internet. conexão, né? Nós tivemos 100% de Funcionou estabilidade da tudo, né? conexão, né? Ninguém caiu, Verdade. ninguém ficou fora, então foi bom. E em diferentes lugares, né? Cada um em Sim, cada um canto e tudo funcionou, né? Muito bem. Bom. exatamente. O Júlio Beber lá no Mato Grosso do Sul, a Tereza hoje, né, em São Paulo, os ministros em Brasília. Então, Sim, cada um de um lugar, e foi a primeira oportunidade dessa, né? Porque os outros cursos, essa ainda questão, que né? fossem transmitidos, né, eram Sim, transmitidos a partir da Enamate. Então, sim. essa foi a primeira experiência. É. Vamos esperar, o pessoal está entrando, né, Platão? Hoje a gente está competindo aí com essas lives todas aí, desses goianos aí, todas. Sim, é São mais tarde, verdade. são Eu nem mais olhei a tarde. agenda, mas deve ter live de sertanejo aí, É, então. não, e tem isso que amanhã vocês têm uma maratona, já vamos fazer propaganda aqui pro pessoal, né? Uma maratona, o quarteto começa às 9, é a primeira ou é às 8? Isso, Acho às que é às 9 da 9. manhã, vai até às 20. Nossa Senhora, E nós é temos um time de peso, né? Eu estava vendo pois ali é, os até convidados. surpreendeu que a gente foi fazendo os convites, o pessoal foi aceitando. A gente privilegiou, Beatriz, assim, aqueles professores, né, doutrinadores que colaboraram de alguma forma para o quarteto.
Então, nós sim. tivemos apresentação, prefácio dos livros, texto de orelha, quarta capa. Então, todo mundo que de alguma forma contribuiu com o quarteto foi privilegiado aí Sim. nesse convite. E mais também aqueles que, né, de certa forma, acompanham, leem o quarteto. Então, a gente montou um time aí bem bacana É para um estar com a gente timaço. amanhã. Meu Deus, Uhum. parabéns. Olha, a gente já tem um pouquinho, ainda o pessoal está entrando timidamente, né? Mas eu já queria apresentar então o nosso convidado. Eu acho que a grande parte que está aqui de juízes e advogados já o conhece, né? Porque o Platon é, em primeiro lugar, a primeira referência é membro do Quarteto Trabalhista, né? Tem que falar isso. Tu és o terceiro aqui. Eu já fiz uma live com o Antônio Humberto, a gente fez Legal. audiência, chamei o Ney O Maranhão, falamos de Ney, vários assistindo, o Ney. aspectos. Legal. Agora contigo vai faltar só o Fabiano, né? Mas o Fabiano tem que arrumar um espacinho na agenda, porque aquela agenda dele é enlouquecida, É ensandecida. verdade, é verdade. Ele Ele começa falou às ontem 8h07, né? 8h07 da manhã e vai, né? Só vai, né? é, ele falou ontem que está vivendo a República Federativa do Instagram, que é, Não, eu brinco que ele é o nosso mais legítimo representante ali, né? Porque, meu Deus do céu. é Enfim, verdade. Poxa, eu vi muita então, gente legal aí, vi aluno meu da tem UFG, alguns Tem colegas aí que bastante estão. aqui, tem bastante colegas aqui de Santa Bacana, Catarina. que Ó, massa. Janice, a juíza aqui, o doutor Narbal, Filete, a Érica, a Legal, Patrícia, a Narbal, abraço, Sônia. Narbal. É, o Narbal, Legal, o querido. pessoal da Ana Matra lá. Não sei se eu vi o Exato. Germano A aí. Patrícia Legal. Santana, que é a nossa diretora de Opa, comunicação, que é da Ana legal, Matra Patrícia. também. Sim, sim. A Dilza, nossa assessora pedagógica da Escola Judicial aqui de Santa Catarina, excelente Que professora, legal, que que deu honra. todo o formato da escola. Então, a gente Que está com um bacana, público fico muito seleto honrado. aqui. Sejam Que todos bacana. bem-vindos, Estou né? muito feliz. Obrigado. Então, em primeiro lugar, Platão, eu queria te agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite. Eu sei que foi uma semana que tu estás, né, ensandecido aí com esse curso da É Enamate, que a verdade. gente estava comentando. A Enamate fez o primeiro, a Escola Nacional de Magistrados Trabalhistas fez o primeiro curso totalmente virtual e ao vivo, eu acho, né? Eu acho que Exatamente. é a Foi ao primeira vivo. vez, Foi ao né? vivo. É a primeira vez. E deu muito certo, foi no YouTube. Esse curso vai ser disponibilizado depois, Platão, para o Vai sim, público em Beatriz. geral? É, Ah, a gente está editando, né, fazendo uma edição dos vídeos e agora tem um período aí de avaliação. A ministra pediu para que durante esse período a gente fizesse e sim. disponibilizasse depois para todos, inclusive vários servidores já pediram, né? O Cefaz lá do Ah, TST sim. já Sim. pediu um compartilhamento. Então, realmente vai ser um material que vai ficar aí por muito tempo, Eternizado, né? Isso é o até bom porque é de ter um histórico, né? canal, né? Um canal no YouTube tá lá, já fica Isso, disponibilizado. Bacana. exatamente. Mas o Platão, então, como eu estava dizendo, ele é juíza do TRT da 18ª Região, titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos. Eu adorei esse nome, São Luís de Montes Bacana. Belos. É atual juiz auxiliar da Escola Nacional de Magistrados Trabalhistas, no TST, competentíssimo no ofício, né? Eu já Uhum. conheço o Platão do tempo que eu era vice-diretora da EJUD, então tivemos alguns cursos de formação, né, Platão? E Sim, em sim. metodologias ativas e estamos colocando aqui Sim, em aquele prática, curso inclusive. ficou marcado. É isso aí. Professor Exatamente. adjunto de Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal de Goiás, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais? É? E, me- e mestre, Doutor pelo FMG, sim. e mestre em Direitos Inclusive Humanos formado por pela. lá, Beatriz. Ah, é? Tu és Sou mineiro? graduado Não, por lá. mas tu Sou não és mineiro de Belo mineiro. Horizonte. Ah, é Sou mineiro de Belo mineiro. Horizonte. Achei que era Eu, goiano. Ah, não, eu pronto, morei esse em BH sotaque, até. Eu morei em BH é. até os 22 anos, me formei Ai, lá terra na UFMG, linda. então, eu Adoro. amo. Então, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal daí de Goiás, né? Sim, aí Goiás. sim. Isso. Titular da cadeira número 3 da Academia Goiana de Direito e vários livros, e eu destaco aqui o livro Trabalho Decente como um Direito Humano, que tem a ver com o nosso tema, que é a pandemia e o direito internacional do trabalho. Mas antes Exatamente. da gente começar verdadeiramente, Platão, então eu queria te elogiar pela organização do evento, que trouxe grandes nomes, né, ministros e processualistas como Fred Didier. Um evento excelente, disponibilizado em plataforma tecnológica, né, como vem ao caso agora na quarentena.
E eu quero destacar aqui o papel da Enamate, já há muito tempo, desde a gestão do ministro Luiz Felipe, que eu acompanhei mais de perto, e do nosso colega Giovanni, aqui de Santa Catarina, é exemplo para todas as outras escolas judiciais do país, sempre disponibilizamos excelentes cursos à distância, investindo na capacitação dos seus juízes, formando-os em metodologias ativas para que a gente esteja sempre inovando, né? E então, assim, quando na vice-direção, como eu já disse, eu pude acompanhar de perto o trabalho da Enamate, é digno de nota, é um trabalho de excelência que muito nos orgulha, todos os magistrados trabalhistas. E aqui, então, eu quero também fazer um destaque para a atual gestão da nossa EJUDE 12, que é a desembargadora Teresa Kotoski, a vice-diretora, a colega Desirê Bowman, que inclusive estão fazendo um curso em vídeos aqui em Santa Catarina. A gente já tem um painel já disponibilizado, né? Depois vai ser disponibilizado no canal da EJUDE 12 no YouTube, sobre a pandemia também. Então, acho que as escolas estão se mexendo, né? A gente tem acompanhado aí, tem visto, seguindo esta linha do Enamate. E dito Legal. isso, então, já entrando, né? Eu queria saber o que a Enamate, Platão, está pensando, né? Que tem à frente a dedicada ministra Dora, e com o teu valioso auxílio, está pensando em termos de capacitação para os juízes, né, nesses tempos de pandemia. Já tivemos uma amostra com esse primeiro curso, em conjunto com as escolas judiciais. Queria que tu falasse um pouquinho do papel da Enamate nesse momento. E bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo, o espaço é teu. Muito obrigado, Beatriz. Estou muito feliz, já vi muitos colegas aí. Alguém já comentou que meu sotaque é de goiano. De verdade, eu já me goianei, né? Tem muitos anos já em Goiânia. Então, é uma alegria ver aqui alguns colegas conhecidos, né? Eu vi a Adriana Nico, vi o Luciano Martinez, que entrou, já deve ter saído, porque já apareceu uma live dele aí, que ele está Sim, verdade. noutra aí. Então, muita gente, meus cumprimentos a todos. A E eu Desirê está tô... entrando, a Desirê, nossa Isso, tô colega vendo aí. vice-diretora da EJUDE Ah, aqui. legal, conheço, muito bacana. Então, eu fico muito feliz de estar com você, né, participando dessa live, até porque eu tenho um carinho grande pelo TRT da 12ª e eu estou sucedendo um grande juiz como juiz auxiliar. Opa. Pausou, não, mas eu já tirei aqui, vai. Sim, estou auxiliando agora, né, sucedendo o juiz Giovanni Olson, né, um grande magistrado, que é do Verdade. TRT 12, da Matra 12. Então, para mim é uma honra gigantesca. Eu me sinto, com toda honestidade, assim, um neném perto do Giovanni, com toda a sua experiência, né, como ele me disse, de mais de 20 anos, cuidando de formação dos magistrados. Então, ele conhece a gênese da Enamate, ele ajudou a formar, ajudou na estruturação. Então, eu fico muito honrado de suceder um cara tão preparado quanto o Giovanni, e ele está agora, né, na vice-presidência com o ministro Luiz Felipe. Então, essa saída dele se deu para, né, para ocupar um cargo que é também de destaque. Então, eu tenho assim, o maior carinho, o maior respeito pelo Giovanni Olson. E estou muito feliz de estar lá na Enamate com a ministra Dora, né? Eu sempre gostei de educação, sou assim, fã assim, sou apaixonado pela educação, pelo ensino, né? Eu sou professor lá da Universidade Federal de Goiás, assim, tenho um carinho enorme pelos meus alunos também. Sou professor do mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. Então, assim, eu acho que eu uno as coisas que eu gosto estando lá na Enamate. E acompanhei durante um bom tempo aí a gestão do ministro Luiz Felipe, né? Estivemos juntos naquele curso histórico e marcante sobre metodologias ativas, né? Nunca vamos esquecer, né? Professora Ritz fez história, né? Então, fez história, rendeu um grupo, rendeu Entendeu? amizades. O Então, Rodrigo Trindade, que está aqui, já me disse que que isso aí legal. daria um ótimo, faz sentido, daria um ótimo nome para um canal aí de Com conversas jurídicas, certeza. é verdade. E pode ter até um duplo sentido aí, né? Se faz sentido aí, Sim. sei lá, né? Se faz sentido, alguma coisa assim. Mas, então, eu estou muito feliz de ir lá. Nós temos uma proposta realmente de integrar as escolas, né? A ANAMAT é responsável
por definir as políticas de formação, né, e também coordenar o sistema integrado das escolas. Quando nós assumimos, a gente já tinha decidido ir ao Conematra, né, que seria realizado no Rio de Janeiro, mas em razão das medidas de isolamento, o Conematra foi cancelado. A gente também tinha uma reunião programada para o sistema integrado. Então, a ideia sim, fazer essas parcerias, trabalhar em conjunto com as escolas regionais. E o que nós temos pela frente, né? Nós encerramos agora este curso sobre as relações de trabalho em meio à pandemia, como foi dito, né, foi realizado e transmitido pelo YouTube. Nós demoramos semanas para ajustar esse formato, a conseguir realmente criar uma forma que todos pudessem acessar e que tivesse também um certo controle, né? Porque a gente colocou um registro de frequência, avaliação, para que o aluno realmente participasse daquilo. Então, esse foi um projeto piloto. Eu conversei ontem e hoje, mais uma vez, com a ministra Dora sobre isso. Ela ficou entusiasmada, ela quer realmente fazer outros eventos dessa forma. A gente já tinha um curso previsto sobre a lei de abuso de autoridade, que é um tema assim que, né, claro que ele perdeu um pouquinho a importância em meio a esse perdeu a contexto. atualidade, né? Perdeu, Verdade, com certeza, mas assim, não deixa também de ser importante, até Não, porque com nos certeza. nossos retornos aí a gente vai ter que trabalhar, né, com algumas questões que, por exemplo, podem surgir em audiência. Então, a gente pretende fazer cursos. Um dos temas que a gente quer tratar é Revolução 4.0. Então, assim, É começando a ótimo dar também. uns spoilers aí, a Ótimo. gente. Então, assim, o outro spoiler que eu vou dar aqui também é que está sendo concluído um curso de EAD sobre negociação e conciliação. Então, o próximo curso que vai ser ofertado traz esse Ótimo. tema, e eu acho um tema interessante Sim, e e na vai ser tratado realidade, essas questões de conciliação por aplicativo. né, muitos juízes, eu me incluo, porque eu já comecei a fazer, já estamos fazendo audiências virtuais de conciliação. Então, vem bem ao encontro, né? É um curso à Exatamente. distância que te forneça técnicas e tal, para a gente trabalhar nessa nova plataforma. É interessante. Isso. E esse Né? tema tem que estar lá no curso, Beatriz, sem dúvida, a gente vai incluir, né, essa temática lá e essa discussão, né, das conciliações por aplicativos, por todas essas ferramentas. Então, o nosso objetivo é realmente proporcionar, né, cumprir essa missão da Enamate de formar, de capacitar os juízes dentro de uma visão humanizada, né, dentro daquela busca nossa de solução justa dos conflitos. E a ministra Dora, ela quer realmente assim buscar uma formação técnica, né? Você vê que o curso, a gente assistiu muito com os professores para trazer exemplos práticos, né? Hoje se falou sobre liberação de FGTS, Sim. sobre, né, Matérias que a mudança gente nos já está acordos. enfrentando, né? Inclusive, Exato. matérias que a gente já está Então, enfrentando. Né? esse é o objetivo da Enamate, né? Ajudar na Sim. formação profissional dos juízes, né? Buscar reflexão. Então, a gente vai tentar cumprir nesse biênio. Ótimo. Vamos lá, Platão. Então já vamos começando, né? Porque eu digo assim, o tempo vai Voa, seguindo. impressionante. Estou olhando aqui, é incrível. Então, entrando já no tema, e sei que como tu és especialista na área e gosta muito de direito internacional do trabalho, a gente tem uma colega, Ângela Conrad, que esteve naquele Legal. congresso que eu acho que o TRT da oitava, acho que fez ano passado, comemorando os 100 anos da Sim, OIT em foi. Lisboa, né? E quando eu Isso. falei que eu ia te trazer, ela disse: Meu Deus, o Platão é demais, o Platão é ótimo. Ela está Coisa. aqui nos acompanhando. Oh, que honra, obrigado. Então, ótimo. Hoje a gente está com um especialista. É importante até dizer que o curso de controle de convencionalidade da Enamate foi feito pelo Platão. Então, alguns colegas já devem ter feito. É um curso extremamente didático. E o Platão, então, vai falar um pouquinho, né? Vamos lá. Que Então, legal. já queria, entrando no tema aqui, eu queria que tu explicasse, Platão, para a gente começar, sobre o papel desses organismos internacionais que a gente conhece, a OIT, ONU, Corte Interamericana de Direitos Humanos, no combate à pandemia, já trazendo para o tema, né, na prevenção dos conflitos decorrentes. E eu te pergunto porque a pandemia trouxe essa discussão à tona, da questão da obrigatoriedade dos Estados-membros acolherem essas decisões, recomendações dessas organizações internacionais no país. E aí eu falo mais especificamente da OMS, né?
Sim. O Brasil, como Estado-membro da OMS, né? E aí eu já vou fazer uma pergunta já de cara. Vamos Ele lá. tem o dever de cumprir com essas determinações, com essas recomendações sanitárias, né, como Estado-membro. E qual é, vamos dizer, é um ato discricionário, é um ato vinculado? E que tipo de consequência pode acarretar para o país como Estado-membro pertencente à OMS? Então, vamos lá. A OMS, Beatriz, tem uma curiosidade. Você vê como é que a ironia do destino da história, né? O Valério Mazzoli, ele conta que a OMS foi criada por uma iniciativa do Brasil em 1945, na Conferência de São Francisco. Então, imagina, né? A OMS, Chega a que é ser essa irônico, né? agência. É irônico, Chega a né? ser... Porque, É, imagina, a OMS, que foi criada por iniciativa do Brasil, né? Claro que os estados concordaram com isso, foi criada, ganhou força, ganhou importância. A gente vê que a OMS, ela hoje está no lar de todos os brasileiros, né? Toda hora na televisão se vê alguma notícia, se vê alguma fala do diretor-geral da OMS, o Tedros. Então, ela entrou na vida das pessoas, né? E, curiosamente, o Brasil, na semana passada, na sexta-feira, enquanto estava aquele turbilhão da demissão do Moro, ele foi, né, ele não foi chamado, né, foi desprezado numa reunião que houve com a participação de Bill Gates, com vários atores. Claro, ela foi puxada pelo Macron, presidente da França, que não é fã do Bolsonaro, como todos sabem. Então, o Brasil foi excluído dessa reunião, que é para tratar do acesso aos medicamentos para o coronavírus e outras grandes questões que eles estão discutindo lá. Então, assim, é um paradoxo, né? O Brasil que foi, né, que já foi tão entusiasta, colaborador, agora ele está alijado desse processo. Mas as recomendações da OMS, para alguns, né, como o Valério Mazzoli, que é o precursor, né, do controle de sim. convencionalidade, que é o grande professor de Direito Internacional Público, que eu tenho a honra de poder falar, assim, que ele é, né, nosso amigo, meio do Ney, a gente tem trabalhos em conjunto, a gente tem um grupo em conjunto, Ele já teve aqui no TRT, a gente fez ele é um simpósio fantástico. só sobre ele, é fantástico, fantástico. Ele estaria conosco no evento, né, nesse evento que fizemos no ano passado pela Ejude 18, mas aí ele não pôde ir, foi por videoconferência, já foi uma coisa meio profética já, porque ele participou por videoconferência no Olha momento em que só, não havia essa já estava se necessidade de isolamento, e preparando foi já. fantástico, já estava se preparando. Mas o Valério Mazzoli, ele defende que essas recomendações elas têm um efeito vinculante. Inclusive, ele escreveu um artigo muito interessante sobre a possível responsabilização da China por Eu ausência, vi, né, por eu uma li esse falta. artigo. Isso, Uhum. fantástico, né? Sim, achei muito bom. Ele faz um estudo, né, uma pesquisa séria com base no Regulamento Sanitário Internacional. Porque ele disse que a Então, China foi leniente, né, no combate, no aviso exatamente. à No OMS. dever de fiscalizar, né? Ela tinha o Uhum. dever de fiscalizar em 24 horas, no caso de uma emergência que pudesse gerar, né, E uma não epidemia. avisou nesse período, né? Exatamente. E Então, ele faz uma crítica, inclusive, na sequência, né, a China, ao papel da OMS, né? A forma como a exatamente. OMS se manifestou em relação à China. Exatamente. É. Isso. E houve uma certa omissão também na OMS Uhum. nesse episódio. Então, eu concordo com ele, sabe? Eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada. A postura da China nessa questão da pandemia, ela realmente, né, tentou colocar panos Acobertar, quentes né? ali, acobertar um pouquinho. A OMS também foi falha, né? E ele mostra no texto Sim. as falhas da OMS, inclusive, né, não demonstrando a urgência, a importância daquela É. situação. Se a OMS tivesse antecipado, também poderia trazer Sim. menos problemas, mas Mas deixou a coisa. inclusive até hoje os números da China são questionados, né?
Porque Sim, a gente exatamente. acompanha, quem acompanhou pela televisão e viu muitas informações filtradas, é bem verdade, mas Exatamente. Agora dizer que o imagina a Brasil já Coreia do passou a Norte, né? China em número de mortes, né? Pois é, Não tem sentido, né? Então, exatamente. Então, aí isso é complicado. aí a OMS tem esse papel, então, né, de buscar uma elevação dos padrões de saúde. A OMS é uma agência da ONU, assim como a Organização Internacional do Trabalho. Enquanto a OMS ela busca elevar os padrões de saúde, a OIT busca estabelecer os patamares mínimos de proteção do trabalho, né? Elas têm essas agências da ONU têm essa função e elas fazem parte do sistema global de proteção dos direitos humanos. E qual que é o tribunal, Beatriz, que cuida da observância das convenções internacionais? É a Corte Internacional de Justiça, que está em Haia. E seria, né, o órgão a julgar qualquer violação a essas recomendações. Só que a Corte Internacional de Justiça ela tem um certo problema, porque ela só aceita reclamações de estados. Né? E, e teme-se um efeito bumerangue quando há uma denúncia de estado. O que significa isso? De certa forma, o Valério Mazzoli trata disso naquele texto dele. Se um estado reclama de outro, esse outro que é reclamado pode reclamar contra esse estado reclamante. Isso isso Vai gera um gerando efeito um efeito. bumerangue, uma Ah, bola de neve, porque na sim. realidade é difícil que um estado, né, que uma nação tenha uma política que seja totalmente correta, que não tenha nenhum erro, a ponto de estar ilesa, imune a qualquer reclamação de um outro país. Uhum. Então, são muito raras as denúncias para a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça tem cerca de cento e poucas sentenças proferidas, né? Diferentemente da Corte Interamericana, que tem um pouco mais, e da Corte Europeia de Direitos Humanos, que funciona a todo vapor. Quando eu estava Uhum. fazendo a minha pesquisa, né, eu fiz tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado tem relação com o direito internacional do trabalho, porque no mestrado eu estudei o trabalho decente, né, as convenções da OIT, a Declaração dos Direitos Fundamentais, dos Princípios de Direitos Fundamentais do Trabalho de 98, que enuncia esse trabalho decente, e também o doutorado eu estudei as cortes internacionais. E durante o doutorado eu queria conhecer todas as cortes, né? E durante o período eu visitei a Corte Europeia de Direitos Humanos, fui super bem recebido lá, foi fantástica a visita, pude Bacana. estudar na biblioteca, pude assistir sessão da Corte Europeia Olha lá em só. Estrasburgo, na França, até de um caso muito interessante, que havia uma reclamação contra a Finlândia, porque um órgão de imprensa lá, ele publicou impostos as declarações de imposto de renda de alguns políticos. E aí houve uma discussão sobre liberdade de imprensa e tal. Foi um caso muito interessante. Interessante. E visitei também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, lá em Costa Rica, em 2016. Estive lá 2 vezes. E nesse período eu pude assistir a instrução daquele caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, em que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi perita, Leonardo Sakamoto foi Olha testemunha e só, que que depois bacana. gerou a condenação, né, do Brasil naquele caso, né, que o Brasil foi considerado omisso no combate ao trabalho Sim. forçado, apesar de alguns avanços que ele teve. Então, nós temos, Beatriz, um sistema global de proteção dos direitos humanos, né, que tem como órgão-mãe ali a ONU, e as suas agências, a OIT, a OMS, e nós temos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, de proteção dos direitos humanos, que é gerenciado pela Organização dos Estados Americanos, e o tribunal que nós temos é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essas recomendações da OMS, se forem questionadas, elas vão ser na Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal global, que é um órgão da ONU. E
paralelamente, né, nós teríamos o Sistema Regional de Proteção de Direitos Humanos, que seria o Sistema Interamericano, o Sistema Europeu, o Sistema Africano. Quase estive lá na Corte Africana, Olha cheguei a só, entrar em contato para ir lá na Tanzânia para conhecer, mas acabou Tanzânia. não dando certo. Seria muito Mas ainda interessante. é tempo, né? Ainda é tempo. Ainda é tempo. Então, aí, Beatriz, sobre essas. Bom, sobre as recomendações da OMS, então, tem toda essa dificuldade, além do que nós temos a questão da soberania dos países, Sim. né? E Mas, isso é complicado. Qualquer é, decisão, se o país não aceita cumprir, é difícil ter os mecanismos coercitivos de cumprimento. Ainda tem aquelas ameaças. Por exemplo, o Trump, né, ameaçou cortar a verba da sim, OMS, porque essas organizações elas são mantidas por contribuições dos dos países. países. Hum, Então, eles ficam meio numa saia justa é. disso. E aí É as que convenções. a invocação de soberania pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque ela É, pode ser utilizada para fins políticos, para não fazer nada, né? Eu sou um Estado soberano, então aqui a OMS não me atinge e tudo mais. exatamente. Mas e a gente fica no meio da confusão É. aí que está generalizada, né? Mas é Mas, diferentemente dos tratados e convenções internacionais, né? isso, Porque exatamente. Isso, mas aí, Beatriz, tem só uma questão assim que a gente pode falar, entre aspas, aí, de uma sanção moral que existe, porque embora não haja essa possibilidade dessa coerção em relação ao Estado, em razão da sua soberania, apesar da porosidade que se fala que hoje há nessa soberania no mundo globalizado, mas nós temos um aspecto que nós não podemos desconsiderar, que é o dano à imagem daquele país que não respeita essas recomendações. Então, isso tem impacto, pode ter impacto na economia, pode ter um impacto nas relações entre os países. Então, essa é uma consequência que pode acontecer. Agora, diferentemente, né, nós temos tratados multilaterais, né, que, quando ratificados pelo país, eles passam, né, eles são Obrigada. internalizados e passam a ter força cogente. Uhum. Então, é, aí nós vamos fazer uma diferença importante, né, entre convenções e recomendações da OIT, que muita gente confunde, Confunde. e também uma diferença importante entre hard law e soft law. Uhum. Porque, assim, às vezes a pessoa não estuda tanto o direito internacional, e eu confesso assim que eu aprendi o direito internacional depois, foi quando eu me A aprofundei, gente não tem é uma muito coisa. pouco, né? Na faculdade a gente É, tem uma é verdade. cadeira e, né? Eu praticamente não vi, e assim, o próprio controle de convencionalidade é algo muito novo, né? Na história Uhum. americana, nós tivemos a primeira decisão tratando do controle de convencionalidade em 2006 pela Corte Interamericana, no caso Muito conhecido recente, como né? Muito o recente. Monastir de Arellano versus Chile. Então, é algo novo. 14 anos. É Exatamente, é recente, muito pouco. recentíssimo. Eu já tinha É. saído da faculdade, muita gente, né, já tinha saído Sim. quando começou-se a falar nisso. Então é E algo. a gente faz, porque eu me lembro quando a gente incluiu num evento, um módulo da escola, né, de trazer o Valério Mazzuoli, e trouxemos o José Ricardo Cunha, que é filósofo, inclusive, e tem trabalho juntos com o Valério, e foi muito interessante, porque ele, inclusive, mencionou, ele disse assim, olha, quando vocês tiverem sentenças que falem, que apliquem convenções, encaminhem, né? Para a Legal. Corte de Direitos Humanos, a Interamericana de Direitos Humanos, que eles têm todo um repositório, eu nem sabia disso. Que Né? legal. Muitos nem sabiam. Né? Você sabe que eu estou fazendo um banco, né, de decisões, já estou no Ah, terceiro é. arquivo já, Olha só. porque às vezes que eu fui tutor, né, além de conteudista do curso de controle de convencionalidade da Inamate, eu estou terceira vez como tutor de turmas. Eu fui Sim. tutor do curso de formação de formadores, depois de uma turma em formação continuada, e agora, neste momento, eu estou como tutor da EJUD 1. A EJUD 1 Uhum. replicou o curso Sim. lá no Rio de Janeiro, e eu estou como tutor lá. Em todas essas turmas, eu criei um banco de decisões
todos os Olha colegas só. que foram citando as decisões, eu fui colocando no arquivo. Então, eu já estou Não. com um arquivo Então, aí ó, então mandem, com pessoal, muitas mandem para o faixas. Platon, depois eu mando o Pode e-mail. mandar. Eu tenho Pode vários. mandar. Eu tive um emblemático aqui de um rapaz que era homossexual, e aí a minha sentença foi com base numa convenção da OIT. E foi bem Ótimo. interessante, assim, foi bem bacana, o tribunal manteve. Mas, assim, a gente vê que Interessante. os juízes têm pouca familiaridade, né? Assim, Beleza. com o tema, Quem quiser, né? inclusive, entrar em contato comigo pelo Instagram, @Platão Teixeira, né? Pelo Facebook também, Platão Neto, pode me mandar aí no direct É isso. essas notícias que a gente vai coletando. Mas Pessoal de Santa então, Catarina, eu aplico, depois eu mando o e-mail, dele. legal, legal. E aí, então, Beatriz, nós temos, né, as chamadas soft laws, que são as Uhum. declarações, né? A mais importante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos as declarações aqui no âmbito do sistema interamericano. Nós temos a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 98, que é uma declaração muito importante da OIT. Mas essas declarações, elas têm a sua importância, o seu papel, os estados assumem um compromisso, mas elas não detêm aquela força cogente que tem, diferentemente, as convenções. Então, nós temos que colocar, de um lado, as soft laws, as declarações e as recomendações, inclusive. As recomendações da OIT não são tratados, não estão sujeitas à ratificação. Então, as recomendações são orientações para a política dos países, enquanto as convenções são tratados multilaterais e, quando ratificados pelo país, detêm uma força cogente obrigatória. E, pela decisão do Supremo, né, após aquela histórica decisão, no caso, 2006, né? foi 2000, não, 2006? 2009. 2006 foi a 2009. da Corte Interamericana de Ah, Direitos sim. Humanos, né? Aquela E da aí, prisão aí depositária. pacificou a questão da hierarquia das fontes ali, Isso, né? exatamente. Porque essa decisão no recurso extraordinário 466343, que foi o conhecido, ela foi tomada em dezembro de 2008, mas foi publicada em 2009, quando ela passou, né, a ter Entendi. os seus efeitos. Então, o que o Supremo entendeu? Nós tínhamos, ao todo, 4 posições. Uma que nunca foi acatada pelo Supremo, de que as convenções internacionais estariam acima das constituições. Essa posição só foi defendida por Celso Bandeiro de Mello, um grande internacionalista, né? E, naquele julgamento, esteve em jogo 3 posições. A posição anterior do Supremo, de que as normas internacionais estavam no mesmo nível das leis Ah, infraconstitucionais. sim. E aí, na hora do julgamento, nós tivemos 2 posições. Celso de Mello, Ellen Grace, Eros Grau, e acho que e mais um, não sei se foi a Carmen Lúcia, foram 4, que defenderam o status de constitucionalidade, né, de equivalência à emenda constitucional dos tratados internacionais. Posição defendida também por Cansado Trindade, Flávio Piovesan e Valéria Mazzuoli. Mas depois da introdução, né, depois que adveio o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que estabeleceu que os tratados aprovados com quórum de 3/5 em duas votações nas casas do Congresso Nacional, esses tratados passariam a ter, então, esse status, né, essa equivalência à emenda constitucional. Ficou difícil defender, até mesmo Cansado Trindade reconhece isso. Cansado Trindade é um juiz da Corte de Haia, que após a emenda 45 de 2004 ficou realmente difícil sustentar essa equivalência. Embora materialmente constitucional, essas convenções que não fossem aprovadas, nós só temos uma, é a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência, que foi aprovada com esse fórum qualificado. No mais, as convenções teriam natureza de supralegalidade, que foi a tese que foi acatada do ministro Gilmar Mendes e que foi a tese vencedora nesse julgamento. Então, o que nós temos hoje? As convenções com seu status de supralegalidade, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. Mas essa decisão ela foi muito importante, embora alguns critiquem essa decisão, mas ela passou a permitir
o controle de convencionalidade adotando o critério hierárquico. Porque até então só era possível adotar o critério cronológico. Uma Sim. convenção mais nova, mais recente, derrogaria uma Uma lei. anterior. Sim. Isso, que fosse incompatível. Mas aí agora nós temos essas duas possibilidades, tanto pelo critério cronológico quanto pelo critério hierárquico. E isso permite, Amplia as então. possibilidades, né? Amplia as possibilidades desse controle de convencionalidade pelo judiciário, né? Exato. E aí isso É. exige, Beatriz, dos juízes, primeiro, uma preparação para isso, porque você precisa conhecer as convenções internacionais, e várias pesquisas já foram feitas demonstrando que os juízes não têm tanto conhecimento sobre os temas, e aí não, né, os juízes estão Eu, abarrotados de coisa, tantas coisas, né? É eu vi difícil a no. gente. Eu acho que nesse material da Enamate que tu fizesse, eu acho que uma pesquisa foi no TRT da primeira, né? Que Sim, fala foi uma pesquisa do TJ do Rio, do que foi feita com TJ, os juízes, isso, com E os é juízes bem estaduais do alto, Rio. e assim, e foi perguntado, né, se aplica, se conhecia, se desconhecia, e era Exatamente. muito alto, me chamou a atenção o número de juízes que diziam que não aplicavam porque não Exatamente. conhecia, né? Isso é muito importante. Então, acho que primeiro passa por uma capacitação, né, de todos, porque não basta conhecer as normas internacionais. Também, para um efetivo controle de convencionalidade, é necessário também conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E aí, quando se fala dessas convenções, né, internacionais, e aí uma possível aplicação dessas convenções em meio a esse sistema, nós temos uma regra hermenêutica muito importante que ela é emanada dessas cortes, tanto a Corte Interamericana quanto a Corte Europeia, que é de tratar as convenções, Beatriz, como instrumentos vivos, Uhum. sabe? Então, esse entendimento que foi formado pela Corte, né, e várias decisões podem ser citadas, esse conhecimento também deve ser trazido à baila quando se trata de um controle de convencionalidade. Convencionalidade. E E aqui essa é uma obrigação do. e já entrando aqui, já que tu já mencionaste o controle de convencionalidade, voltando aqui para o nosso atual estado de coisas e para as medidas provisórias, principalmente a 927, a 936, que estão sendo objeto de análise diária aí pelo Supremo. A Sim. gente, estou participando desse curso da Escola Judicial, como eu te falei, e o meu tema é a mitigação das medidas de higiene e segurança do trabalho e a responsabilidade do empregador, que foi objeto ontem. Eu ia gravar o vídeo hoje, eu disse, nem segura um pouco, Pois porque eu é. quero ver os argumentos dos ministros para É, poder incluir. Então, assim, a cada dia a gente é surpreendido, né? Seja com uma medida provisória nova, com uma portaria que altera os efeitos da medida provisória, é uma verdade. decisão do STF. E aí o que eu te pergunto é assim, em primeiro lugar, né? Analisando, tu acreditas que essas medidas provisórias, editadas agora, durante esse estado de calamidade que a gente está vivendo, que dão prevalência a acordos individuais, relativizam normas de saúde e segurança do trabalho, que a gente viu o Supremo ontem suspendendo o artigo 29 da MP 927. Primeiro, tu achas que Eu são tô entendendo. adequadas ao enfrentamento dessa crise econômica, né? E principalmente no contexto dessas relações de trabalho, da luz das convenções internacionais da OIT, que contemplam como o direito fundamental, né? Como o trabalho como direito fundamental, que deve ser protegido de abusos, exercido com dignidade. É possível ao judiciário fazer um controle de convencionalidade dessas MPs, né? E se sim, se declarada inconvencionalidade dessas MPs, quais seriam os efeitos dessa declaração judicial? Queria que tu falasse um pouquinho. Então, olha só. Bom, possível em tese nós temos o controle tanto difuso quanto concentrado de convencionalidade, né? Há uma obrigação de todos os juízes do sistema interamericano de fazerem esse controle de convencionalidade, seja positivo ou negativo, ou seja, analisar as normas internas em cotejo com os tratados internacionais de direitos humanos. Então, essa possibilidade ela há. Mas eu considero que após as decisões do Supremo, fica muito difícil falar-se num controle de convencionalidade.
E além disso, Beatriz, se a gente for Embora, pensar... embora só, não te interrompendo, mas embora seja distinto, né? O controle de constitucionalidade desse Sim, controle de sim. convencionalidade, né? Exatamente, mas quando você declara uma constitucionalidade, Sim, né, de uma medida, fica difícil você é, declarar uma inconvencionalidade. E assim, se a gente for, primeiro, partir dessa ideia de que as convenções são instrumentos vivos e elas devem ser interpretadas segundo a realidade atual, isso já é um dificultador para essa possibilidade de um controle de convencionalidade efetivo, de modo a declarar a eficácia paralisante de uma norma incompatível. É muito difícil imaginar isso dentro desse contexto. E se a gente olhar para a posição dos organismos internacionais hoje, a gente vê a própria declaração da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi recente, falando já sobre a Covid, agora em abril, ela falou: olha, os países do sistema podem adotar medidas para a preservação de emprego, desde que essas medidas sejam temporárias. E aí ela fala de uma série de exceções que vão ser criadas, então. Então, assim, a própria Corte Interamericana já se antecipa já dizendo, olha, sinalizou. Aham. nós vamos aceitar alguma Costa Rica, né, o artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, lá se fala que o desenvolvimento progressivo dos direitos sociais deve ser feito na medida dos recursos disponíveis. Então, isso vai ter que ser considerado. Todos Sim, os países do mundo estão estão adotando atravessando isso. medidas. É, Se você entrar é, no site da ONU, da OIT, e engraçado que, interessante, né, na verdade, que o trabalho ganhou essa conotação mundial, né? As notícias da ONU são voltadas para o trabalho, sim. as notícias da É. OIT também mostram a sua preocupação não só com o trabalho E formal. isso trazendo aqui para o nosso quintal, aqui para o Brasil, é curioso, porque a gente, com a reforma trabalhista, houve uma diminuição das ações trabalhistas e Sim, também uma diminuição proposital do protagonismo que a Justiça do Trabalho exercia, né? E sim, é agora a gente verdade. vê esse caminho, né? Tudo que vai, volta, né? Então, Pois é. a gente É, está voltando a ter um protagonismo, a advocacia trabalhista, que tinha exatamente. a justiça do trabalho, porque tudo isso vai desaguar, aliás, já está desaguando na justiça do trabalho, né, Platão? Então, Exatamente. a Amanhã eu gente vou fazer uma acaba sendo live curioso. com o advogado Jorge Bolsinhos, lá de São Paulo. A primeira coisa que eu vou perguntar é como é que está a advocacia trabalhista nesse Eu, contexto. eu Tem gente que fiz achou que eu que fiz vai ser uma live com a presidente da Caixa de Assistência terça-feira agora, legal. exatamente para comentar sobre isso, né? Porque a gente que está há muito tempo, eu estou há 25 anos em primeiro grau, e tu acaba tendo, eu sou daqui de Florianópolis, então tu acaba conhecendo os advogados, enfim. E muitos migraram para o direito previdenciário, Eu ou foram sou em Goiás fazer também. pós-graduação em outras coisas, porque Exatamente. fecharam, houve escritórios fechados, e agora a gente vê, vamos dizer, uma revalorização, né, Exatamente. da advocacia trabalhista. O Rodrigo falou numa live, eu vi uma ressignificação do direito do trabalho, Isso, eu tal acredito nisso qual, também. tal qual nós conhecíamos lá atrás, né, que teve uma alteração tão brusca na reforma, e a Justiça do Trabalho voltando a assumir esse protagonismo. Então, Pois é, exatamente. nesse Mas caminho. aí falando de controle de convencionalidade de IMPs, né, ela tem esse controle tem uma particularidade em razão da precariedade da MP, né, da limitação temporal dela. Então, eu não acredito que haja viabilidade de qualquer discussão a respeito disso, primeiro por essa situação de excepcionalidade que nós estamos Sim. vivendo. Né? Nós temos uma crise econômica que a mais próxima é a crise de 1929, nessa proporção, e uma crise sanitária equivalente à de 1917. Eu, em vida, não vivi isso, você nunca Coisas que a gente viveu, não tinha enfrentado, não né? tinha. Nada, Então, assim, mas não há dúvida que é uma situação de excepcionalidade. excepcional. E quando se fala de vedação de retrocesso, a gente tem que considerar o quê? Que essa vedação ela existe
mas ela é mitigada diante de uma possibilidade, de um retrocesso, para proteger um outro direito humano. Então, quando a Uhum. gente coloca na balança aí a preservação do emprego e um retrocesso em direitos trabalhistas, essas coisas em cotejo, elas mostram uma razoabilidade de certas medidas. Então, a gente não pode ser né, radical e olhar para esse momento como assim, nós vamos interpretar como se estivesse numa situação de Uma situação de normalidade. normalidade. Foi mais ou menos o que o Supremo analisou, né, quando analisou, Exato. A né, MP foi exatamente 927, a esse raciocínio. 936, Foi um né, raciocínio de 936, que estamos 935. numa situação de pandemia, em que a gente tem que ponderar principalmente os princípios, e eu acho que isso vale também para o direito internacional, né, do Com trabalho, que a certeza. gente tem que preservar a dignidade humana, né, de um lado, e do outro garantir esse equilíbrio econômico, né, que é o que se fala. Mas aí eu já avanço um pouquinho para te dizer, porque considerando que a gente vive em tempo de globalização, que é um cenário de migração internacional, tu acreditas que talvez a gente devesse pensar, começar a pensar numa regulamentação trabalhista internacional que leve em conta essa dignidade humana e evite essa concorrência desleal, dentro de uma visão econômica, assim, de redução de Então, custos e tudo mais? alguns defendem isso, né? O próprio Dworkin já defendeu um direito internacional global, com um parlamento global, né? Vários autores também já defenderam essa regulamentação internacional, né? Quando a gente pensa, né, nas normas da OIT, que são internacionais, a gente tem uma dificuldade de não ter um tribunal para aplicá-las, então isso é um dificultador. E quando a gente pensa em normas internacionais, Beatriz, a gente tem que considerar que ainda que a gente colocasse, né, vamos supor, um parlamento global com um voto por país, a gente não pode pensar que não haveria aí um poderio econômico de certas Sim. nações, né, a possibilidade até mesmo ali de uma influência até econômica sobre essas nações. Então, é muito difícil. Eu acho que Até assim, pelo poder de barganha, né, no cenário isso, mundial, né? exatamente, A gente vai pensar Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Quem somos exato. nós, né, no cenário internacional para poder impor algum tipo de exigência, né? É Eu complicado. acho difícil avançar quando a gente não consegue nem mesmo observar esses patamares mínimos que a própria OIT impõe, porque a composição da OIT ela é muito interessante, porque ela é a única agência da ONU com composição tripartite. As outras participam, né, os representantes dos estados, e na OIT nós temos os representantes dos estados, membros, representantes de trabalhadores e empregadores. Então, lá dentro da OIT já há esse diálogo social entre trabalhadores e empregadores que permitem, de certa forma, um balanço, um equilíbrio, né, nessas relações capital-trabalho, entre o poderio econômico e a necessidade de preservação de certos estándares mínimos de proteção. Então, eu acho que a gente teria que, primeiro, conseguir isso. E a gente, nesse momento, nós estamos passando por uma involução, né? Nós estamos andando para trás neste momento. Tudo aquilo que foi conquistado ao longo de tempo, nesse momento está no stand-by, né? E com uma possibilidade de a gente retroceder bastante, porque são bilhões de empregos, E na né? realidade não é local, né? É global, Não é né? local, é global, por E isso não aí dá com para ver. esse processo migratório e nível de Exato, globalização, a gente fica pensando. exatamente Tem estudos, tem pesquisas aí feitas no Brasil que apontam pelo menos 30 milhões de desempregados no final do ano. E 30 aí a milhões de gente começa a empregados, lidar com essa massa de trabalhadores desempregados e milhões no como mundo isso vai inteiro, impactar. 436 milhões de empresas correndo risco de interromper as suas atividades, né? As empresas sem faturamento, os trabalhadores sem renda. Então, eu acho que o primeiro momento agora, né, nesse momento, é a sobrevivência. É isso que a gente tem que buscar. Então, primeiro a gente tem que sobreviver. Depois, reativar a economia com políticas de fomento, com uma política fiscal equilibrada. Eu acabei de escrever um artigo com um professor da ciência política aqui da UFG, um grande
professor, e a gente dividiu ali as partes, as pesquisas dentro do artigo, e ficou um resultado muito interessante, depois eu posso compartilhar. Ele estudou as relações, as políticas tributárias de certos países e concluiu que uma política tributária progressiva, seletiva, ela fomenta o desenvolvimento e ela é importante. E eu fiquei responsável por uma pesquisa de direito comparado, estudando as legislações trabalhistas do país, e a nossa conclusão era a seguinte: uma política tributária seletiva e progressiva, conjugada com uma proteção de direitos trabalhistas, e isso propicia um desenvolvimento econômico, e fizemos os estudos. E esse momento que nós estamos vivendo, Beatriz, desnuda essa situação, né, porque, inclusive, a OIT tem falado sobre isso, que os países que estavam mais preparados estão sofrendo menos nessa crise, né? O exemplo da Alemanha, né, que já tinha uma política toda social, tinha uma política tributária justa, tinha, por meio dos sindicatos, das negociações coletivas, uma proteção aos trabalhadores. Então, esses exemplos mostram que a estrutura, né, quando ela é feita ao longo de anos, ela permite que passemos por essas crises de uma forma mais amena, né? Então, esse é o equilíbrio que deve haver, é o melhor de todos, né? Platão, deixa eu só te interromper, falta 5 minutos para a nossa live cair. Nossa. A gente ainda tem assim, gente, eu sabia ontem, que isso ia acontecer. Eu comecei a falar. Então eu vou fazer assim, eu vou derrubar essa live, vamos Beleza. soltar como a gente já tinha combinado, porque a gente tem tanta coisa ainda para falar, Perfeito. né? Então eu vou pedir para o pessoal permaneçam, porque tem muita coisa boa ainda pela frente, tá? Que ótimo. Eu vou derrubar, a gente já volta. Beleza, combinado. Obrigado.